O físico é um observador da natureza. Ele quer aprender sobre o comportamento da natureza. É um investigador. Quando o físico deseja investigar a natureza com mais precisão, ele inicia a execução de medidas. Assim surge um conceito muito importante na física, que é o conceito de grandeza física. O que é uma grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Agora, fique esperto, porque para medir, para ser grandeza física, tem que existir um instrumento de medida. Vamos para alguns exemplos, tá? O termômetro. O termômetro mede temperatura. Se temperatura tem um instrumento de medida, temperatura é uma grandeza física. Distância para medir, eu posso usar uma trena. Se tem instrumento de medida, distância é uma grandeza física. Cronômetro. O cronômetro mede o tempo. Tempo pode ser medido por meio de um cronômetro. Tem um instrumento de medida. Logo, é uma grandeza física também. O amor. O amor não é uma grandeza física. Por quê? Porque não existe um instrumento de medida para medir amor. Não existe um amorômetro. Então, muita gente fala que o amor pode ser sentido, a sua intensidade pode ser sentida, mas para ser grandeza física, a medida não pode ser feita com sentimentos. Tem que existir um instrumento de medida. Como não há instrumento de medida para o amor não é uma grandeza física. Bom, vamos retornar então. Existem dois tipos de grandeza física. A primeira grandeza física é chamada de grandeza física escalar. O segundo tipo de grandeza física é chamada de grandeza física vetorial. Agora você deve estar se perguntando qual é a diferença entre a grandeza física escalar, perfeito, e a grandeza física vetorial. Então, muita atenção agora, porque essa explicação é importante. Grandeza física escalar é aquela que fica totalmente caracterizada com a sua intensidade. O que é intensidade? Vou até aqui no cantinho para fazer um comentário para você. Intensidade é um número acompanhado de uma unidade de medida. Número acompanhado de unidade de medida é o que chamamos de intensidade. Por exemplo, vamos por exemplo aqui. Por exemplo, a massa de um corpo é 5 quilogramas. 5 é o número, quilograma é a unidade. Então, 5 quilogramas é a intensidade da massa desse determinado corpo. Perfeito? Maravilha. Exemplos de grandezas físicas escalares. Por exemplo, o bom e velho termômetro. A boa e velha temperatura, né? A temperatura de uma sala é 30 graus Celsius. A temperatura da sala é 30 graus Celsius, 30 é o número, graus Celsius é a unidade, 30 graus Celsius é a intensidade. Se você fala 30 graus Celsius para a temperatura de uma sala, você precisa dar mais alguma informação? Não, não é necessário. Tá aí, temperatura é exemplo de grandeza escalar. Comprei 5 quilogramas de carne. Então a massa dessa carne é 5 quilogramas. Está caracterizada, plenamente caracterizada. Então, grandeza escalar é aquela que fica caracterizada apenas com a intensidade. Já grandeza vetorial é um pouquinho mais complexa. A grandeza vetorial, para ser caracterizada, você precisa falar intensidade. E você também precisa falar dois conceitos. O de direção e o de sentido. Ok? Direção e sentido é o que nós chamamos de orientação espacial. Falando uma linguagem um pouco mais simples, mas não menos precisa, direção e sentido fala orientação espacial. Fala para onde é
aquela grandeza vetorial. Mas como é que a direção e o sentido informam a orientação espacial de uma grandeza vetorial? Ou seja, como é que a direção e o sentido eles informam para onde que a grandeza vetorial aponta? Bom, vamos fazer aqui um boxinho no canto da nossa lousinha eletrônica, tá? E dizer, direção é sempre de uma reta. Por exemplo, aqui a direção é horizontal. Direção é sempre de uma reta. Aqui a direção é vertical. Então, direção é sempre de uma reta. Horizontal, vertical e assim por diante. Sentido. A cada direção podemos associar dois sentidos. Por exemplo, aqui na direção horizontal temos dois sentidos. Posso ir para a direita ou para a esquerda. Na direção vertical tenho dois sentidos possíveis. Posso ir para cima, posso ir para baixo. Perfeito? Como é que nós indicamos o sentido aqui? Colocando uma orientaçãozinha. Por exemplo, aqui nós estamos representando uma direção horizontal e o sentido para a direita. Aqui, direção vertical e sentido, por exemplo, para cima. Perfeito? Essa setinha aqui, essa aqui a partir de hoje eu vou chamar de vetor. Com o vetor, nós podemos informar a orientação espacial. Podemos dizer para onde a grandeza vetorial aponta. Uma outra coisa curiosa sobre o vetor é que o vetor também informa a intensidade da grandeza vetorial. Por meio do tamanho desse vetor. Quanto maior o vetor, maior é a intensidade daquela grandeza vetorial. Vamos para um exemplo. Vamos supor que um carro sai aqui da cidade de Avaré, ok? E vá até a cidade de Indaiatuba. Como isso é um mapa rodoviário, podemos dizer que ele pode seguir, por exemplo, esse caminho. Vem daqui até aqui, segue por essa estrada, perfeito? Continua até aqui, depois vira e vem até Indaiatuba. Perfeito? A posição inicial dele é aqui em Avaré. A posição final aqui em Indaiatuba. Existe uma grandeza física vetorial chamada deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial não fala como é que o corpo veio de Avaré até Indaiatuba, quer dizer, qual é o caminho que ele fez. O deslocamento vetorial só mostra da onde ele partiu e aonde ele chegou. Aqui está o vetor que representa o deslocamento vetorial. Está aí então representado o vetor. Note que a direção, nesse caso, é horizontal, o sentido é para a direita. Quer dizer que a orientação espacial de acordo com esse mapa, horizontal e para a direita. Para determinar a intensidade desse deslocamento vetorial, vamos utilizar essa régua. A escala da régua mostra que para cada unidade da régua, isso quer dizer que a distância referida é de 50 km, como mostra a escala aqui do mapa. Isso quer dizer que nós estamos aqui a gente tem uma distância de 50 km, mais 50, 100, 100 mais 50, 150 km, e aqui está bem na metade. 25 km é metade, então 175 km. Então, concluindo, o deslocamento vetorial apresenta a intensidade 175 km, direção horizontal, sentido para a direita.